Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui no canal. Vamos falar sobre um bom problema que o Grêmio tá tendo, um bom problema que o Renato está tendo neste momento, que é a escolha do seu ponta esquerda pro próximo Clássico Grenal. E eu quero saber de ti, já vamos de cara fazer essa pergunta: Gustavo Nunes ou Nathan Fernandes? E aí a gente vê como o futebol é dinâmico, né? Quando o Nathan Fernandes ele se lesionou lá no dia 6 de fevereiro, nós começamos a nos escabelar aqui nas nossas lives e aqui nos nossos comentários, porque quem substituiria o Nathan? A gente já tinha perdido o Soteldo, que era a grande aposta da temporada e continua sendo, né? Assim que ele se recuperar e voltar, ele é o grande titular. Ganhamos o Nathan, só que o Nathan ainda acabou lesionando e nós perdemos o Nathan também. Só que, alguns jogos depois, surge Gustavo. E o Gustavo Nunes arrebentou. Tanto que agora, na volta do Nathan, ali 20 dias depois na sua recuperação, ele surge com uma sombra gigantesca. Uma sombra gigantesca. E se a gente pegar na ponta da caneta, o Gustavo tem números espetaculares. E isso coloca uma pulguinha atrás da orelha do Renato. Vamos analisar esses números tendo como base o SofaScore, tá? Vamos lá. Bom, na nota média, nós temos 7,80 para o Gustavo Nunes, enquanto o Nathan Fernandes tem 6,69. Mas devemos levar em consideração que o Gustavo tem 3 jogos com a camisa do Grêmio, sendo que ele começou 2 de titular, e o Nathan ele tem 6 jogos com a camisa do Grêmio, sendo que 3 ele começou como titular. Estamos falando dessa temporada, tá? Temporada no Gauchão especificamente. Então, temos que levar em consideração os 6 jogos do Fernandes e os 3 do Gustavo. Bom, gols e assistências. 1-1 pro Gustavo, tem um gol e uma assistência, e o Fernandes tem um gol e não tem assistência neste primeiro momento. Finalizações por jogo, e aqui nós já temos a grande diferença, porque o Gustavo, ele tem 4,3 finalizações por jogo, enquanto o Fernandes tem 0,5. Ou seja, o Gustavo ele finalizou mais nos seus 3 jogos até o momento, enquanto dos 6 jogos do Fernandes ele ficou apenas com 6,5. E aqui já tá uma grande diferença. O Gustavo ele finaliza mais, ele dribla mais e finaliza mais. Chutes certos por jogo. E aqui nós temos também uma grande diferença, porque o Gustavo, além de finalizar mais, ele acerta mais os chutes. 1,7 pro Gustavo a 0,3 pro Fernandes. Então aqui temos uma diferença também. Lembrando, o Nathan ele tem 6 jogos, enquanto o Gustavo tem 3. Passes. Aqui tá praticamente igual. 73% certo pro Gustavo, 72% pro Fernandes. Uma média pequena ali, a gente dá um empate pros dois. Cruzamentos precisos. E aqui tá uma grande diferença. Porque o Gustavo ele tem 23% dos cruzamentos certos, enquanto o Fernandes tem 17%. E aqui pode ser uma aposta do Renato pro Clássico Grenal, porque a bola aérea tem sido um dos grandes problemas do Inter desde o ano passado. E o Inter não conseguiu corrigir esse problema agora para essa temporada. Então pode ser que o Renato aposte na bola aérea, principalmente pensando no JP, que é alto, e aí se sobressai entre os zagueiros do Inter, e também no Diego Costa. O Diego Costa ele ainda sem ritmo, pode ser que ele fique fincado na área, tendo o Pavon e o Gustavo apostando na bola aérea para ele. Então pode ser aqui uma diferença que levaria o Gustavo à titularidade no Grenal e o Nathan no banco. 23-17. Dribles certos. Dribla e faz. 63% pro Gustavo, Fernandes 71%. E aqui o Nathan tem uma diferença a mais, porque a gente pensando num contra-ataque, num drible, o Fernandes ele se sobressai, 71-63. Os dois têm bons números, mas o Fernandes tem mais porcentagem de dribles certos. Minutagens por jogo, e aqui tá a grande diferença. E aqui passa talvez a escolha do Renato. Por quê? O Gustavo, ele tem nesses 3 jogos dele, sendo que 2 titular e 1 ele entrou na metade, 87 minutos em campo. Tem quase um jogo inteiro por jogo, tá? De média. Enquanto o Fernandes, ele tem 49 minutos apenas na média dos 6 jogos. É muito baixa. Vocês lembram que o Renato, desde o ano passado, ele fala que o Nathan ele tem um grande problema, que é a questão física, que é a questão que ele gasta muita energia sem necessidade, às vezes uma bola que vai sair, uma bola que não tem grande futuro, e ele corre, mas ele acaba se desgastando? Pois é, aqui fica evidente. E aqui nós podemos ter uma noção, porque, por exemplo, o Grêmio surpreendendo para mim, tá? Acredito que isso não vai acontecer, mas o Grêmio surpreendendo e saindo já de titular com o Diego Costa, aqui nós teríamos 2 jogadores praticamente sem ritmo.
O Diego ainda sem ritmo, pediu 15 dias, vai ter completado 13, mas ainda é muito pouco, principalmente pelo que a gente viu do treino dele ontem, ele ainda está muito fora de ritmo, e tendo o Natan voltando depois de 20 dias sem treinar praticamente por conta da torção no tornozelo. Então teríamos 2 jogadores voltando de lesão e 2 jogadores que já entram sendo peças que o Renato vai ter que mexer praticamente certas. Se o Natan aguenta apenas 49 minutos e tá voltando de lesão, ele deve aguentar um pouco menos. E o Diego, ainda sem ritmo praticamente, é uma substituição certa. Então o Renato já entra com 2 substituições pro segundo tempo. Acredito que isso não vai acontecer. Acredito que acabe saindo o Gustavo, se o Diego sair jogando, ou se o JP sair jogando, pode ser que entre o Natan Fernandes na ponta esquerda. O que não deixaria também de ser 2 substituições certas, porque o Diego ele deve estrear no Clássico no segundo tempo. Tá? Vamos avançar então, porque o Renato ele fala muito bem do Gustavo, ele fala muito bem também do Natan, mas a fala do Renato sobre o Gustavo, ela chamou a atenção no último final de semana, porque o Renato, ele quando perguntado sobre o Natan, ele sempre deixou muito claro esse problema que o Natan tem. Agora, quando ele foi perguntado sobre o Gustavo Nunes, ele deixou muito claro, e aí ele fez questão de elogiar, a questão do jogador estar muito maduro para a idade dele. Ele tem erros ainda por conta da idade? Tem, mas o Renato ele diz, olha, entre erros e acertos, ele acerta muito mais do que erra. Ele acerta muito mais do que deveria para a idade dele. Ele é um jogador que está muito mais preparado do que ele deveria estar. E isso me chamou a atenção, e o Renato disse isso na última entrevista. Então pode ser que o Renato tenha mais uma queda ao Gustavo nesse primeiro momento do que ao Natan, mas devemos levar em consideração. O Gustavo tem apenas 3 jogos. 2 jogos que ele saiu de titular e 1 jogo que ele entrou na metade do tempo. Enquanto o Natan ele tem 6 jogos, 3 que ele começou. São os 2 jogadores, as 2 peças para o Clássico Grenal, e essa é a grande dúvida que o Grêmio tem para essa partida. Uma dúvida muito boa, afinal de contas são 2 jogadores de alto nível, 2 jogadores que são grandes promessas, peças da casa, né, joias da casa e que desempenham muito bem dentro de campo. Quero saber de ti, e aí, Natan Fernandes ou Gustavo Nunes? Qual seria a tua opção e qual o Renato deveria colocar em campo? Quero saber de ti. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal, beleza? Gostou do conteúdo? Gostou do canal? Quer anunciar aqui com a gente? Tá aqui embaixo, ó. diogoanunciar@gmail.com, manda tua mensagem, manda teu contato e a gente tem uma conversa muito bacana com toda certeza. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!